Olá, queridos alunos, eu sou a professora Nilce. Estamos aqui com mais uma videoaula de matemática e dando continuidade às aulas de razão e proporção, nós vamos inserir aqui a porcentagem. Então, vamos lá. Vamos falar aqui o seguinte, ó, razão centesimal. As razões cujas consequentes são iguais a 100 são chamadas de razões centesimais. Então, nós estudamos aí anteriormente as razões. Então, nós tínhamos que o primeiro número era o antecedente e o segundo o consequente. Então, nesse caso aqui, por exemplo, nessa representação, nós vamos ter aqui o número 7 sobre o 100. Então, esse 7 está para 100, esse 7 é o antecedente e esse 100 é o consequente. Nesse outro exemplo, também temos uma razão, onde o antecedente é 5 e o consequente é 100. Nesse outro aqui, ó, nessa outra razão, nós temos que o antecedente é 17 e o consequente é 100. Então, quando a gente encontrar essas representações, nós podemos dizer o seguinte, que essas razões são razões centesimais. Para a gente poder compreender isso no nosso dia a dia, digamos que eu tenho um todo que é cortado em 100 partes iguais e eu estou me referindo apenas a 7 partes desse todo, certo? Então, vamos lá. Porcentagem. O que vem ser a porcentagem? Porcentagem é uma razão centesimal representada pelo símbolo aqui, ó, %. Então, isso é uma porcentagem. A porcentagem é uma razão centesimal. E a gente vai ver como elas são aplicadas nos diversos problemas no nosso dia a dia. Vamos ver o seguinte, ó, quando o nosso problema aparece aqui, ó, 6, e aqui o símbolo, né, de percentual, nós vamos ter aqui o que nós vamos chamar de representação em taxa percentual. Essa é uma representação na matemática. Então, eu posso fazer o seguinte, eu posso representar a porcentagem na maneira de razão centesimal, 7 está para 100, e eu posso dizer também que esse valor é o mesmo valor aqui em taxa percentual, ó, 7%. Então, são duas maneiras de representar aqui a porcentagem. Vamos ver o seguinte, ó, vamos ver outra representação. Digamos que apareça aqui, ó, 1 sobre 2, ou meio, uma fração. Então, eu posso representar essa fração também como taxa percentual. Em 50 está para 100, ou equivalente a 50%. Então, são, vamos dizer assim, conceitos onde nós temos o mesmo conceito, mas com representações diferentes, né? Em forma de fração, em forma de razão centesimal e aqui em forma de taxa percentual. Vamos olhar aqui mais uma representação. Digamos aqui, por exemplo, que eu tenho 1/4. Esse 1/4 aqui eu posso também representar em forma decimal, que equivale a 0,25. Então, 1/4 é igual a 0,25 e eu posso representar em forma de taxa percentual, que equivale a 25%. Qual seria a ideia aqui? Vamos desenhar, vamos representar na forma geométrica. Digamos, por exemplo, que eu tenho uma barra e essa barra aqui é o meu todo. E eu vou cortar essa barra em 4 partes iguais, né? Como me diz aqui essa fração. Aqui eu tenho o meu todo, tenho 4 partes iguais e eu quero me referir a apenas uma parte dela. Esse aqui que está pintado. Então, eu posso representar, ó, aqui a forma de fração, eu posso representar em forma de números decimais, eu posso representar em forma de taxa percentual, essa mesma representação geométrica, né? Se a gente somar essas 4 partes, 25%, 25%, 25%, 25%, o total daria o quê? 100%. Então, é importante a gente compreender essas representações na matemática, né? Para depois nós irmos para as situações problema. Vamos lá. Digamos o seguinte, ó, calcular 20% de R$700. Então, primeiro eu preciso saber quanto vale essa taxa aqui, ó, quanto é 20% de 700. Então, vamos usar aqui, ó, a regra de 3 que aprendemos nas aulas anteriores, tá?
Então, vamos lá. Vamos fazer duas colunas. O meu todo é 700, que equivale a 100%. E embaixo nós vamos colocar 20% aqui, ó. E do outro lado, o valor que eu quero conhecer. Eu quero saber quanto vale 20% de 700. Então, colocando na proporção, nós vamos utilizar o seguinte, ó. 700 está para x, assim como 100 está para 20. Vamos aplicar a propriedade fundamental das proporções, multiplicação aqui, ó, x vezes 100 e 700 vezes 20, onde nós vamos obter 100x igual a 20 vezes 700, e multiplicando 20 vezes 700, nós vamos ter 14.000. Vamos dividir por 100 dos dois lados, e nós vamos obter x igual a 14.000 dividido por 100, simplificando, ó, aqui 100 por aqui, ó, cortando os zeros, simplificando, nós vamos ter 140. Então, 20% de 700 equivale a 140 reais, né? Essa é uma maneira de resolver, que é por regra de 3. Vamos ver aqui por uma maneira mais prática. Pelo modo prático, nós podemos representar o seguinte, ó, 20 de 700, vamos colocar esse 20% em razão, e vamos multiplicar por 700. Isso aqui nada mais é que uma continha mais rápida da regra de 3, certo? Então, 20% vezes 700. É como se a gente estivesse fazendo assim uma equivalência, 20 de 700, essa multiplicação sendo de, tá? Mais ou menos isso, uma maneira mais rápida de você calcular. E aí você simplifica 100 por 700, vai ficar apenas 20 vezes 7, e 20 vezes 7 é 140. Logo, 20% de 700 reais é 140 reais, certo? Uma maneira que para você poder fazer um pouquinho mais rápido posteriormente. Vamos ver algumas questõezinhas, uma situação problema. Uma caneta que custava 60 reais sofreu um desconto de 5%. Qual o valor da caneta após o desconto? Então, o comando aqui, o que está sendo pedido é o valor da caneta depois que sofreu o desconto. Então, primeiro preciso saber quanto é 5% de 60, para depois subtrair. Então, vamos colocar aqui, ó, na forma de regra de 3, e os valores, 60% é meu todo, que equivale a 100% em taxa percentual, e 5% eu coloco aqui embaixo de 100%, que equivale a X valor, né? Eu quero saber quanto é 5% de 60. Eu não sei qual é, um valor desconhecido. Então, vamos colocar aqui, ó, em proporção. Na proporção, vou ter 60 está para X, assim como 100 está para 5. Fazendo aqui a multiplicação, né? Ou aplicando a propriedade fundamental das proporções, 100 vezes X e 60 vezes 5. Então, nós vamos ter a seguinte situação. 100 vezes x e 60 vezes 5, que vai dar 300. Né? Então, vamos dividir por 100 dos dois lados. E nós vamos obter 300 dividido por 100, equivale a 3. Então, nós vamos ter um desconto de 13 reais. Né? Então, quanto que nós vamos ter? Qual vai ser o valor da caneta depois do desconto? 57 reais. Certo? Então, vamos ver mais uma questão aqui. Por quanto deverei vender um objeto que custou 720 reais para lucrar 30%? Então, nesse caso aqui, que é um pouquinho diferente da questão anterior, eu comprei um objeto de 700 reais e quero vender por mais. E eu quero vender por 30% a mais, para lucrar 30%. Eu preciso saber quanto que é esse 30% de 720, para depois adicionar e colocar o valor de venda. Então, vamos lá. Vamos colocar na regrinha de 3, ó. Meu todo é 720, que equivale a 100%. E esse 30 aqui, eu vou colocar embaixo, aqui, ó, 30, embaixo de 100%, e do outro lado o valor que eu quero saber. Colocando na proporção, nós vamos ter o seguinte, ó. 720 está para x, assim como 100 está para 30.
aplicando a propriedade fundamental das proporções, nós vamos ter 720 vezes 30 e 100 vezes x. 720 vezes 30 vai nos dar 21.600. E vamos dividir os dois lados por 100. Nós vamos ter o seguinte, ó, isolando x, 21.600 dividido por 100. Aqui, ó, simplificando, nós vamos ter 216. Ou seja, esses 30% que eu quero lucrar tem que ser o valor de R$216. Portanto, nós vamos adicionar ao valor de custo 720 mais 216, que vai nos dar R$936, certo? Então, nesse caso aqui, ó, usamos a porcentagem para usar numa questão que nos refere ao lucro, certo? Gente, curte, compartilha, ativa aí o sininho, tá? Para isso atingir mais pessoas, para que as pessoas possam compreender um pouquinho mais de porcentagem. E até a próxima videoaula, gente. Tchau, tchau.